Oi pessoal, para essa parte eu vou usar esse simulador aí do FET, tá? Que mostra o comportamento de uma onda, né? Bom, a ideia aqui é bem básica. Tipo, a gente tem aqui uma linha, tá? É uma linha de contas, né? De bolinhas aqui grudadas umas nas outras. E se eu movimento uma, o efeito vai ser que ela puxa a outra, que puxa a outra e assim por diante, tá? É, né, isso é o que a gente observa na prática. Você pega uma corda, prende ela numa ponta e você traz ela para o lado, a corda se move, mas demora um certo tempo para ela se mover, porque né, o, você precisa do tempo para um pedaço influenciar o outro. Tá? Numa propagação de onda, justamente numa propagação em cadeia. Tá? Então, se eu pego uma corda e dou uma sacudida para cima e para baixo, assim, né? O efeito que eu vou ter é um pulso que vai e volta até dissipar a energia. Tá? Ele não vai durar para sempre porque a gente tem perda de energia aí, né? Do próprio atrito da corda, né? Perdas elásticas ali, atrito com ar e tudo mais. É, então, algumas coisas muito legais, né, da gente analisar é que, primeiro, a gente sempre, quando a gente tem uma onda, né, tanto faz qual é o tipo de onda, e essa onda encontra algum obstáculo, a gente vai ter um processo de reflexão, um fenômeno de reflexão. Então aqui deixa eu colocar lento aqui, ó. Fiz um pulso aqui, quando ele chega aqui na extremidade, ele é refletido. Nesse caso aqui, ele foi refletido com a fase invertida. A fase é, digamos assim, o formato dela, né? Ela voltou invertida. Se isso aqui fosse uma extremidade solta, tipo uma argola aqui, né, preso nesse aro, aí o efeito seria diferente. Ele voltaria no mesmo sentido, tá? Sem inverter. Ok. É, um outro fenômeno importante para a gente entender como que os sons são produzidos, né, e já já a gente vai ver como é que isso daí acontece num violão, por exemplo, é verificar o que acontece quando você joga um pulso e logo depois joga outro. Tá? Então vou jogar aqui o primeiro pulso e logo depois um outro. Ó. Pausei aqui, esse aqui está indo. Na hora que esse aqui está voltando, olha o que vai acontecer quando os dois se encontrarem. Por um breve momento, as duas ondas aqui, né, os dois pulsos aqui se somaram, tá? Se somaram e produziram esse pulso maior aqui. Se eu der o play aqui, o que vai acontecer? Eles seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas será que é realmente o primeiro pulso é esse daqui, o segundo é esse daqui? Será que não rolou uma inversão? Não, a gente pode fazer um teste com a extremidade fixa, né? Que aí ele vai voltar invertido, ó. Esse daqui está voltando invertido. Vamos ver o que vai acontecer na hora que os dois se encontram. Na hora que eles se encontram, eu passei um pouco aqui do tempo, mas deixa eu fazer de novo. Deixa eu diminuir aqui um pouco a velocidade. Isso aqui vai dar ruim, deixa eu... Na hora que eles, ó, ainda não se encontraram, esse aqui tá vindo por baixo e esse daqui por cima. Na hora que eles se encontram, ó, você tem meio que um cancelamento deles, tá? Tem um vindo pra cima, outro pra baixo. Eles se encontram, eles meio que se cancelam, tá? A gente chama isso daí de aniquilação de ondas, né? Ou interferência destrutiva, tá? É, porque na verdade, logo depois que passa, né, desse encontro aqui, eles seguem o seu caminho, eles reaparecem, os dois pulsos reaparecem aqui como se nada tivesse acontecido, tá? Ok. Agora tem um outro fenômeno muito interessante, né? Que a gente está vendo aqui esses pulsos indo de um lado para o outro, né? Eu posso colocar aqui. Aqui eles estão vindo para a direita. Aqui ele está voltando para a esquerda. Aqui vindo para a esquerda aqui, esse daqui voltando para a esquerda. A gente consegue ver, né, visualizar esse pulso e a gente tem uma noção de movimento. Só que uma coisa
muito peculiar e muito interessante que acontece quando a gente manda uma onda, né, numa direção, junto com uma outra contínua que está voltando, sendo refletida ali pelo outro lado. Tá? O que a gente vai observar é o seguinte, agora eu vou ligar esse oscilador aqui que vai ficar produzindo uma onda constante, tá? Deixa eu colocar isso daqui alto. Até agora a gente está vendo essa onda se propagando para a direita. Tá? Só que agora que a onda bate ali na extremidade e começa a voltar, vai aparecer um fenômeno, vai acontecer um fenômeno interessante. A gente perde essa noção da onda indo para a direita ou vindo para a esquerda. Tá? Ela passa ela adquire um comportamento como se ela estivesse oscilando, porém parada no sentido de sem ir para a esquerda ou para a direita. Tá? E tem como a gente provar matematicamente que de fato essa onda aqui estacionária que a gente chama, que parece que está parada, é de fato só a soma de uma onda que está indo e uma onda que está voltando. Tá? Nesse vídeo aqui você consegue ver justamente esse efeito. Tá? Olha só. Aqui está uma onda vindo da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, e logo mais vai ter a onda resultante, que é a soma das duas. Olha só, está representado em vermelho. Ó. Note que aqui bem no meio, ó, esse ponto aqui está sendo somado com esse, por isso que está dando zero aqui. Esse daqui está sendo somado com esse, então está dando essa coisa positiva aqui. Esse com esse está dando um pouquinho para cá. Então, se você considera isso aqui como um eixo positivo, isso daqui é mais, né? Isso daqui é menos, então mais 1, menos 1, aí você soma, deu 0. Aqui estaria tipo mais menos 0,9, aqui mais 0,6, e aí somando aqui dá 0,3, né? Menos 0,3, e assim por diante. Então você vai somando uma onda com a outra, né? E vai vendo o resultado. O resultado é isso que está sendo mostrado aí, ó, em vermelho. Olha só, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, esses dois aqui estão somando, está produzindo esse resultado aqui. Aqui tem duas no meio, né, então está produzindo nada, essas duas aqui para cá e assim por diante. Notem que a gente continua tendo uma onda se movendo para a direita e outra onda se movendo para a esquerda. Só que a soma das duas, que de fato o que aparece é a soma, tá, gente? Depois que as duas ondas já estão se encontrando, a gente não vê mais essa onda azul e essa onda cinza, tá? A gente só enxerga a vermelha. E aí, de fato, a vermelha parece uma onda que está parada. Ela só oscila para cima e para baixo, tá? Então é isso que acontece quando a gente tem um pulso repetido aqui sendo produzido, né? E um obstáculo aqui para fazer a onda ser refletida. Então você vai ter esse efeito, né, dessa onda se somando e produzindo essa onda que parece que está parada. Agora, tem uma peculiaridade bem interessante aí, que é o seguinte. Se a frequência da onda que você está colocando não for... se a frequência da onda que você está colocando não for adequada, não for uma frequência que faça sincronizar a onda que está chegando da onda que está vindo, você vai ter muita dificuldade para produzir essa onda. Deixa eu tentar explicar direito. Pega uma corda. Se você tiver uma corda aí, peça ajuda e peça para um parente seu segurar a corda de um lado, aí você segura ela do outro, pede e fala pro seu parente, ó, fique quietinho, não mexa, só segure a corda, tá? E aí você tenta oscilar a corda para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tá? O que vai acontecer? Você vai notar que não é qualquer frequência de oscilação que vai produzir uma onda estacionária bonitinha. Por quê? Porque você jogou aqui um pulso para um lado, tá? Aí esse pulso foi. Aí você está jogando aqui o pulso, esse outro que está voltando. Na hora que você vai
fazer um novo pulso, dependendo de como essa reflexão está chegando na sua mão, você pode ter um trabalho imenso, tá, para fazer isso. E aí você acaba tendo que somar uma onda que você está colocando com a outra que está vindo e ter que cancelar o trabalho, digamos assim, da outra que está vindo, tá? E aí você faz um esforço tremendo. Porém, se você dá um jeito de sincronizar o movimento, você dá o primeiro pulso, volta, aí a onda foi, bateu, né, na extremidade, voltou, e aí você aproveita o próprio movimento dessa reflexão para só dar mais uma ajudinha. E aí você realimenta, digamos assim, essa reflexão, aí você consegue criar uma onda estacionária perfeita, tá? Esse vídeo aqui ilustra bem isso, tá? Você tem aqui uma corda presa, né, numa extremidade ali. E aí você vê isso que eu mostrei lá na simulação acontecendo, né? Você vê o pulso sendo produzido, sendo refletido e tudo mais. A ideia então é produzir um pulso, tá? E quando esse pulso estiver voltando aqui, você aproveita o próprio movimento do pulso para continuar ele, tá? Para manter ele movendo. Ele já vai fazer isso daí. Agora, ó, você está produzindo um pulso bem mais lento, mais suave, ó. E aí, você consegue produzir essa onda desse jeito aí. Você fala, uai, professor, isso daí é uma onda, não é só um balanço. Não, é uma onda, porque você está, de fato, produzindo ali aquele movimento, ela está indo e voltando, só que você não vê mais um formato de onda, porque você conseguiu sincronizar o movimento de tal forma que parece que agora a onda está parada. Então você não vê mais aquela coisa da onda indo e voltando. Ainda tem uma onda indo e voltando, só que como elas estão se somando, né, de uma maneira bem encaixadinha ali, aí você vê ela só indo de um lado para o outro. Se você modifica a frequência, dobra a frequência, você vai conseguir produzir outros formatos de onda estacionária. Aí, ó, por exemplo, nesse caso aí, ó, dobrou a frequência e você tem essa onda estacionária daquele jeito ali, tá? Essa é a primeira, né? Agora, fazendo uma outra ainda, de novo você tem outra onda estacionária. Fazer isso na prática é muito legal, porque você vê que o esforço que você faz para manter a onda desse jeito é quase mínimo, porque você aproveita justamente os movimentos ali, né, da reflexão e só complementa um pouquinho. Se você não coloca na frequência certa, dá um trabalho imenso para você manter alguma onda ali, tá? Numa onda estacionária, a gente sempre vai ter esses pontos aqui que é interessante conhecer, tá? A gente chama esses pontos aqui onde a onda, onde a corda não está oscilando, de nó, tá? E esses pontos onde ela oscila com a maior intensidade possível, a gente chama de antinó, tá? Então aqui, ó, tem um nó, que é esse ponto aqui, que não está mexendo, aqui outro, né? Deixa eu voltar aqui. E aqui a gente tem um antinó, outro antinó, outro antinó. E na ponta da mão aqui a gente tem um nó também. Olha aqui, ó, nesse caso aqui ó, a gente tem um nó aqui, outro aqui, outro aqui. Nota que até quando a gente pausa a imagem, né, a gente vê que no nó você tem uma definição um pouco melhor da imagem, porque a corda aqui está parada praticamente, né? Então, nos antinós você tem esse borrão, porque a corda está em alto movimento. Tá? Então tá aí, ó, nó, antinó, nó, antinó. E assim vai. Gente, agora isso é muito legal quando a gente está falando de instrumento musical. Por quê? Quando a gente pega um violão aqui, deixa eu ver aqui. Quando a gente pega um instrumento como um violão, uma flauta, alguma coisa assim, e eu toco, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo uma deformação aqui nessa corda. Quando eu solto ela, ela volta para cá. E aí, esse movimento dela puxa, digamos assim, o pedacinho de corda que está do lado, que está do lado, que está do lado. Então eu tenho uma onda sendo produzida aqui, tá? Essa onda, em princípio, não tem nenhuma frequência bem definida. A primeira onda que eu produzo aqui, ela não vai ter uma frequência bem definida.
Só que, na hora que ela bate na extremidade, volta, bate na outra extremidade, volta e fica nesse movimento de vai e vem, tem como provar matematicamente que essa, independente de como era a onda inicialmente, ela não precisa ser uma onda harmônica no começo. Depois que ela bate e reflete, só vai sobrar ondas harmônicas, e só vai sobrar ondas harmônicas que sejam exatamente o que a gente chamou dos harmônicos ali, as ondas estacionárias, mais ou menos isso daqui, ó. A gente só vai ter as ondas correspondentes às oscilações da corda que vibram desse jeito aí. Qual deles? Isso aqui é o mais legal, né, e o mais fantástico de timbres. Todas essas possibilidades aqui vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Como assim? Essas várias maneiras de vibrar da corda aqui, todas elas acontecem ao mesmo tempo. Você tem uma soma de todas essas acontecendo. Os detalhes de quais desses modos de vibração, quais dessas maneiras de vibrar vão ser mais intensas ou não, qual a amplitude de cada um vai depender da particularidade de como que você tocou a corda, tá? E aí isso é o máximo, porque é isso que faz com que, dependendo de como você toca na corda, você produza timbres diferentes. Então, por exemplo, se eu faço isso daqui, ó, eu tenho um timbre. Se eu faço isso daqui, tocando aqui embaixo, ó, eu tenho outro. Professor, pra mim foi a mesma coisa. Tudo bem, não é tão fácil perceber essas diferenças de timbre. Deixa eu tentar aqui alguma coisa diferente. Ó, isso aqui é bem diferente, isso aqui é bem metálico. Em comparação com esse daqui, ó. Não sei se deu pra perceber. Enquanto esse daqui. Então, conhecendo o seu instrumento, você sabe exatamente qual timbre que você vai tirar dele, tá? Como que você vai atacar no instrumento para produzir um som mais agudo. Mais agudo não, porque a frequência, né, depende, nesse caso aqui, do tamanho da corda. Mas um som mais estridente, um som mais fechado, um som mais aveludado e assim por diante. Beleza? Se você não acredita em mim que todos esses modos aqui estão vibrando realmente, estão acontecendo quando eu toco uma corda, tem uma maneira de a gente fazer isso ficar mais perceptível, que é a seguinte. Eu vou tocar aqui a corda e eu vou dar um jeito de aniquilar o primeiro modo de vibração. Notem que o primeiro modo de vibração tem um antinó bem no meio dele. Então, o meio da corda do violão está bem aqui, ó. Então, enquanto isso, o segundo modo, o segundo harmônico, nesse meio aqui é um nó. Olha aí na figura, é um nó. Então, se é um nó, eu vou tocar aqui, ó, a corda toda, e aí eu vou só encostar o dedo aqui. Se eu encosto, eu travo esse modo aqui, eu impeço que ele continue vibrando, travo o terceiro também e assim por diante. Todos os que tem um antinó aqui no meio eu vou travar. E aí o resultado vai ser isso daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra escutar. Escutaram? Massa, né? Eu posso fazer a mesma coisa agora tentando pegar um outro modo. Eu quero eliminar o primeiro e o segundo. Para eliminar o primeiro e o segundo, eu vou colocar o dedo ali onde fica o nó do terceiro harmônico, que é mais ou menos aqui. Então, não sei se vocês vão escutar, mas vou tentar aqui. Escutaram? Deixa eu tentar colocar o microfone mais perto. E assim vai, então a gente pode ir descobrindo os outros harmônicos aqui. E
encontrando cada um desses harmônicos aqui e conhecendo seu instrumento e sabendo, né, qual é cada um. Se eu gravar esse som aqui no Audacity e observar aquele espectro de frequência, eu vou ver a primeira frequência aqui, que é esse Lá grave, e aí uma sequência de outras frequências que são exatamente múltiplos inteiros desse lado grave, que é justamente cada um desses modos aqui, e é justamente cada um dessas outras notinhas aqui. Se você tiver paciência, pegar uma corda de violão e tal, e com calma, você consegue ouvir cada uma dessas notas, tá? Eu não tô só falando isso, né, ao acaso aqui. Essas notas de fato estão lá, tá? Você toca aqui, aí, se você prestar atenção, a notinha tá ali, ó. Elas estão todas ali, tá? E de novo, conforme você né, conhece o seu instrumento, você consegue reproduzir de maneira mais interessante, mais legal, os diferentes sons dele, tá? Eu vou colocar também para vocês ouvirem uma técnica vocal de canto em que você explora justamente esses vários harmônicos da boca. Quando a gente canta uma nota, tipo... é difícil de ouvir, mas tem vários outros harmônicos aí. Deixa eu fazer uma mais grave que talvez seja mais fácil de perceber. Se você fizer uma nota dessa e ficar ouvindo a sua própria voz, você vai escutar outras notas além daquela básica que você está cantando ali. Porque elas vão soar naturalmente, simplesmente porque elas podem, tá? Todo som, praticamente, produzido naturalmente, exceto o som produzido, por exemplo, por um pêndulo, né, vibrando assim, mas em geral, nos instrumentos, você vai produzir todos os harmônicos que podem acontecer naquela configuração, naquele sistema ali, tá? E tem como você controlar o seu ambiente, o seu instrumento, para fazer alguns harmônicos soarem mais ou menos. E aí eu vou mandar para vocês essa técnica de canto, que é fantástico, e vocês saibam que não é a pessoa não tá cantando, fazendo não tá fazendo isso. Ela tá mantendo a mesma nota, só que ela tá brincando com o formato da boca para fazer sobressair outros harmônicos. Então coisas tipo não sei se vocês perceberam, mas eu fiz alguns harmônicozinhos aí diferentes, tá? Possivelmente não deu pra ouvir, mas eu ouvi aqui na minha cabeça. Mas, né, vou deixar os profissionais aí pra vocês, beleza? Falou.